Então, vamos dar uma olhada aqui no artigo que a gente tem. Então, essa aqui é a ideia do artigo. A proposta era estudar os efeitos da técnica expansiva e o incentivador inspiratório na força da musculatura respiratória em idosos institucionalizados. Quando a gente fala em força da musculatura respiratória, a gente está falando da pressão inspiratória máxima, tá? Que eu falo muito nos vídeos. Pressão inspiratória máxima, ela indiretamente é a força muscular respiratória, tá? Indiretamente, ela é a força do músculo respiratório. Então, respirou é um aparelho aí de muita controvérsia na fisioterapia respiratória. Tem o pessoal que é a favor, tem o pessoal que é contra. Existem alguns porquês aí do pessoal que é contrário da justificativa do porquê eles são contrários, tá? Então, esse dispositivo aqui é o manovacômetro, que é o que avalia a pressão inspiratória. Esse daqui ele avalia a pressão inspiratória e a pressão expiratória, tá? Que foram duas unidades aí que o pessoal do artigo usou para avaliar a força desse músculo respiratório, tá? Essa que seria a ideia. Conforme forem aparecendo as dúvidas aí, vocês vão colocando. E isso é de extrema importância, até mesmo para deixar a live mais interessante, né? Então, se você é uma pessoa também que não tem interesse na ideia do idoso, algumas das coisas que serão abordadas aqui na live vai servir para você também, com certeza, tá? Principalmente algumas questões que estão envolvidas no critério de inclusão aqui desse artigo, tá? Então, por exemplo, lá no critério de inclusão, vamos descer um pouquinho o artigo aqui, métodos e materiais, tá? Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa das Faculdades Integradas do Brasil. Sobre esse parecer aqui, aconteceu na instituição de longa permanência, uma instituição de longa permanência na cidade de Curitiba, com 16 indivíduos do sexo masculino entre 70 e 80 anos, respeitando essa resolução do Conselho Nacional de Saúde. Todos os sujeitos foram esclarecidos a respeito dos objetivos e procedimentos do estudo e assinaram um termo de consentimento livre esclarecido. Bom, provavelmente aqui quem assinou esse termo de consentimento e o esclarecimento foi os familiares desse idoso, né? Os familiares ou os responsáveis lá pelos idosos. O idoso de 60 e 80 anos, no geral, às vezes eles têm uma característica peculiar lá, e é claro também, dependendo do nível de entendimento desse idoso, acaba não só se tornando difícil de entender a proposta do trabalho, mas também entender como pode ser a execução eu ia falar Power Brief, execução do Respiron, né? E, bom, então tá. Então daí teve essas questões aí, e daí tá. Os critérios de inclusão foram idosos do sexo masculino com 75% de presença, tá? Presença aí nos atendimentos lá que eles fizeram. E de exclusão, idosos que não conseguissem realizar os exercícios propostos, tá? Bolas. Aqui está o primeiro comentário que eu gostaria de fazer, tá? Então, a exclusão foi o idoso que não conseguisse executar o exercício proposto. A execução do exercício aqui do Respiron é essa. Essa daqui é a proposta. Esse daqui é um ponto. Para poder ter condições de executar esse tipo de exercício proposto, o que é de fundamental importância são alguns fatores como fluxo de ar,
mobilidade articular, esse tipo de coisa. Então, haveria um porquê aí desses sujeitos não conseguirem realizar a atividade proposta com o aparelho. E daí, dentro desse porquê, que vai a opinião de muitas pessoas, inclusive a minha, de serem contrários ao uso do Respiron. Tá? Isso para mim é um diferencial muito importante, tá? Muito importante aqui no aspecto. Mas tranquilo. Agora a gente vai dar continuidade em alguns outros aspectos do artigo, mas um ponto assim que me chamou muita atenção nesse artigo foi esse. Um ponto foi esse. Ali ao final do artigo eles mostram algumas questões ali que houve melhora em determinados idosos e em outros não, tá? Mas eu acho que essa foi a parte mais relevante do artigo. Assim, eu acho que tem muito a ver com a proposta da prescrição clínica, tá? Eu acho que tem muito a ver com isso. Certo, pessoal? Aqui mais embaixo tem alguns outros comentários, tá? Que eu acho bem interessantes. Mas vamos voltar lá em cima, primeiro no resumo do trabalho, tá? Então, aqui no resumo, ele fala aqui que o envelhecimento é um processo fisiológico que traz consigo várias alterações nos sistemas corporais, inclusive redução da força muscular respiratória. Sim, isso é fato. Por quê? O músculo respiratório, ele é um músculo tônico. Por ser um músculo tônico, ele está sujeito a encurtamento ao longo da vida, tá? Todo músculo encurtado, ele é um músculo que vai perder força ao longo do tempo. Todo músculo que passou por encurtamento é isso. Músculo que foi encurtado é um músculo fraco. Com o músculo que se enfraqueceu, o que a gente precisa fazer? Agora, outros preceitos aí que eu acho que são um pouquinho deixados de lado, principalmente quando a gente fala em Respiron ou Power Brief, é o quê? Para a gente fortalecer um músculo, a gente precisa ter mobilidade articular. Tá? Então, vamos lá, a gente quer fortalecer o músculo da perna, o músculo da coxa, o quadríceps. Beleza, perfeito. Como que a gente fortaleceria esse músculo? Então, exercício de extensão de joelho lá na academia. Um exemplo é a cadeira extensora. Tá? Você vai fazer contração nesse músculo, seria uma das formas. Um joelho mais rígido implica em uma dificuldade maior no fortalecimento. Um joelho mais móvel, um joelho com mobilidade, implica em melhor ganho de força. Então, aí a gente entra em outro aspecto que eu acho bem relevante para entender o treinamento muscular inspiratório, seja com o Respiron ou com o Power Brief, tá? Não podemos pensar nesses recursos como algo único para fortalecimento desse tipo de músculo, que seria um músculo inspiratório. Por quê? Porque ali a gente está lidando com 32 articulações. As costelas, ao se conectarem com o externo, a gente vai formar 32 articulações. Nesse contexto, a gente precisa de 32 articulações móveis. Tá? O idoso, ao longo da vida, ele tende a perder mobilidade articular. Tá? Isso acho que é um fator bem relevante. Isso não significa que esse idoso ele não tem indicação no treinamento muscular inspiratório, ele tem essa indicação. Agora, seja com o Power Brief ou com o Respiron, esse treinamento muscular inspiratório ele tem que ser proposto associado a alguns outros recursos. Um desses recursos, é o recurso que foi utilizado nesse artigo, que é justamente a manobra de compressão e descompressão, que é o que foi estudado por eles aí quando realizarem esse artigo. Tá? Isso aqui é um artigo um pouco antigo, mas a nossa proposta aqui é trabalhar o que existe na literatura, tá? E não só o que é favorável ao meu pensamento, mas o que existe. Tá? Isso é um dos artigos que a gente vai trazer sobre o Respiron.
Não é porque eu sou contrário ao uso do Respiron que eu só vou trazer coisa contrária. Pelo contrário, esse artigo aqui é um artigo que mostra um ganho em determinados aspectos de uso do Respiron. Apesar de ter algumas coisas aqui que eu discordo, tá? Mas não é porque eu discordo que eu tô certo e o artigo errado. Tá? Tem alguns poréns ali. Enfim. Então, ali, o objetivo é avaliar a PI max, pressão expiratória máxima, e a pressão expiratória máxima, bem como pico de fluxo expiratório em idosos institucionalizados antes e após a aplicação de técnicas manuais expansivas e incentivador respiratório orientado a fluxo. Sempre que você vê em qualquer lugar falando de incentivador respiratório, você está falando do Respiron. E comparar os resultados e métodos, tá? Então, beleza. Então, ali, um estudo longitudinal, caso controle, tá? Em Curitiba, que foi o que eu li ali, né? Então, os sujeitos foram selecionados, submetidos à avaliação da força da musculatura respiratória por meio de um manovacômetro de marca Indomed e fluxo expiratório através do Peak Flow marca Mini-Right. Peak Flow, gente, tá? Pico de fluxo expiratório é uma grandeza bem importante para a gente no universo da fisioterapia respiratória, tá? No universo da fisioterapia respiratória é uma grandeza muito importante. O que o pico de fluxo expiratório vai trazer para a gente? A perspectiva de tosse desse paciente. Então, para quem lida com o idoso, quem é fisioterapeuta respiratório ou fisioterapeuta e lida com o idoso, provavelmente já passou pela seguinte situação. Pedir para o idoso tossir, o idoso fazer isso. Ou o idoso falar, não vou tossir porque não é legal a gente tossir quando não tem vontade. O mecanismo de tosse, ele não se baseia em ter ou não vontade. O mecanismo de tosse, ele se baseia em ter ou não fluxo expiratório. Tipo isso, ó. Isso foi uma tosse eficaz. Eu sou um indivíduo que tem fluxo de ar, que tem um pico de fluxo expiratório relativamente alto, a ponto de conseguir gerar uma tosse. Tá? Então, essa é a questão. Isso é um ponto muito, muito importante, porque para a gente desenvolver um trabalho na perspectiva de prevenção da pneumonia, né, de intercorrências com o idoso, a gente precisa ter esse entendimento. Então, até que ponto você vai ficar utilizando um recurso ou uma técnica sem ela ter uma perspectiva de melhora. Essa perspectiva de melhora, o que seria para a gente? Falando especificamente no idoso, seria promover o reflexo de tosse. A tosse é um mecanismo natural de defesa da via aérea. Então, inicialmente, a ideia de uma proposta tem que ser essa, tá? Desenvolver formas para que esse idoso consiga se proteger, e a proteção seria a tosse, beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Então vou retomando o artigo. Aqui a gente tem esses estudos. Outra situação que é bem importante, o fluxo expiratório, tá? O pico de fluxo, nos músicos e instrumentistas, tá? Tanto o pico de fluxo expiratório nos músicos instrumentistas, como também a pressão expiratória máxima. Então, após a avaliação, a amostra foi dividida aleatoriamente em grupos. Então, grupo 1, com 7 idosos, foram submetidos ao uso do incentivador inspiratório e técnicas expansivas. Seria exercício diafragmático e compressão e descompressão. Grupo 2, apenas as técnicas manuais expansivas. E grupo 3, apenas incentivador inspiratório. E o grupo 4, que seria um grupo controle. Tá? Então, o resultado ocorreu melhora para todas as variáveis pré e pós-tratamento para os grupos experimentais. Porém, o destaque é dado para o grupo 2. Quem que é o grupo 2?
Grupo 2, que utilizou técnicas expansivas. Aqui no resumo ele não fala qual foi esse destaque. Conclusão, este estudo apresentou resultados satisfatórios com a aplicação de técnicas de expansão pulmonar e respiron na força muscular respiratória e pico de fluxo respiratório em doses institucionalizadas. Então, no grupo 2 foi um grupo que trabalhou técnicas manuais expansivas. Certo? Então, lá embaixo, vamos ver como que esse pessoal aqui trabalhou com os recursos, tá? Então, tá. Aqui, incentivador inspiratório. Então, o incentivador inspiratório, o paciente estava a 45 graus, o respiron foi mantido sobre vedação bucal. Assim, o paciente realizava inspiração profunda e lentas, até a capacidade pulmonar total. O pesquisador incentivava por meio de comandos verbais: vai, puxa, fundo, mantém. Esse era o incentivo. Enquanto o paciente realizava, observou sua elevação das esferas, o tratamento começou somente com uma esfera, sendo que a cada semana era aberto outro espaço desses aqui que tem na base da coluna do respiron. Chegando ao final do tratamento com as 3 esferas abertas, tá? Então, os exercícios diafragmáticos, eles foram propostos também da mesma forma, com o paciente a 45 graus. O pesquisador colocava a mão dominante na região média do reto abdominal e a mão não dominante na região externa média. Assim, eles foram orientados a inspirar totalmente pelo nariz e observar a mão dominante. O pesquisador enfatizava com comandos verbais que a mão dominante tinha que se elevar enquanto o ar entrava. Um dos motivos pelo qual eles escolheram essa posição foi justamente como a respiração se processa. Então, já existe aí alguns vídeos, tanto no canal Treinamento Respiratório, quanto no canal Excelência em Fisioterapia Respiratória, que eu falo que esse negócio da tal respiração em que a barriga tem que ir para frente na inspiração, ela é um pouco lenda, né? Então, existe aí uma forma que as pessoas falam que a respiração tem que ser uma respiração diafragmática. E na respiração diafragmática, a barriga tem que ir para frente. Isso daí não é bem assim, tá? A priori, toda a respiração ela é diafragmática. Agora, o que acontece? Quanto mais a gente tem liberdade de movimento, quanto mais a gente tem mobilidade articular, melhor vai ser a movimentação do nosso diafragma. Não é porque uma pessoa estufou a barriga para frente, ela teve uma respiração diafragmática. Agora, esse posicionamento que eles colocaram, os idosos a 45 graus, é um posicionamento que favorece essa expansão aí, essa projeção da barriga. Tá? Então, no livro Fisiologia Articular de Capandi, ele fala muito bem que o movimento respiratório humano ele está em função idade, sexo e posicionamento. Então, quando você está sentado, é mais perceptível essa expansão da barriga. Quando você está deitado, essa expansão é mais evidente ainda. Mas quando a pessoa está em pé, essa expansão não fica tão evidente. Tá joia? Lembrando, para quem tiver interesse em adquirir o seu Respiron com a gente, o link está aí na mensagem fixada, tá? Lá no site Treinamento Respiratório você consegue adquirir o seu Respiron